Os Ramones foram uma banda norte-americana de punk rock formada em Forest Hills, no distrito de Queens, Nova York, no ano de 1974, onde viviam todos os seus membros fundadores. Considerada como precursora do estilo e uma das bandas mais influentes e importantes da história do rock. No início dos anos 1970 surgiam diversas vertentes do rock nos Estados Unidos e no Reino Unido. O punk rock foi uma delas, sendo os Ramones seus pioneiros e líderes, que consolidaram a base deste estilo musical, com composições simples, minimalistas e repetitivas. Seu som se caracteriza por ser rápido e direto com influências do rockabilly dos anos de 1950, do surf rock e de The Velvet Underground. Formação e primeiros passos. John Cummins havia sido aluno de uma academia militar e era amigo de infância de Thomas Erdely e tentou formar uma banda com ele. Em 1965 eles fundaram uma banda de garagem chamada Tangerine Pumpkins que durou até 1967. Depois disso eles se tornaram amigos de Douglas Coven, que tinha recentemente se mudado para a região vindo da Alemanha, e de Jeffrey Iman, que tinha sido cantor na banda de glam rock chamada Sniper fundada em 1972. A esta altura Jeffrey Iman era um adolescente desempregado, filho de um casamento que havia terminado em divórcio, que passava seu tempo tocando bateria e colecionando discos, enquanto sua mãe tentava lhe colocar na cabeça um interesse pela pintura, e seu pai lhe pedia que seguisse com seu negócio de caminhões. Jeffrey sofria de um transtorno obsessivo-compulsivo que resultou em seu ingresso em um centro psiquiátrico. Anos 70, quando Douglas Coven e John Cummins decidiram montar uma banda, chamaram para a bateria um conhecido de Douglas, Jeffrey Iman. Nos primeiros ensaios John tocava guitarra e Douglas tocava o baixo e cantava. Batizaram a banda de Ramones, e todos usaram Ramone como sobrenome, como se fizessem parte de uma família. Na verdade, eles apenas fizeram uma brincadeira com o fato de Paul McCartney se registrar em hotéis sob o pseudônimo de Paul Ramon. Nos primeiros ensaios os Ramones tentaram tocar músicas de outras bandas, mas não conseguiram. Então decidiram escrever suas próprias músicas. Após os ensaios ficou claro que Dee Dee tinha dificuldade para tocar baixo e cantar ao mesmo tempo, assim como Joey não conseguia cantar e tocar bateria ao mesmo tempo. A banda decidiu então que os vocais ficariam com Joey e que procurariam um novo baterista. Fizeram diversos testes no Performance Studio, onde trabalhava um velho amigo dos integrantes da banda, Thomas Erdely. Antes de cada teste, Erdely pegava as baquetas para mostrar aos candidatos como era o estilo da banda, e como Johnny, Joey e Dee Dee não gostaram dos candidatos que se apresentaram, logo ficou evidente que o melhor baterista para os Ramones seria o próprio Erdely. Ele adotou o nome Tommy Ramone e entrou para o grupo. O primeiro show dos Ramones foi feito no Performance Studios, em 30 de março de 1974. Eles tocaram pela primeira vez como um trio, Joey, Dee Dee e Johnny. Em 16 de abril do mesmo ano, a banda realizou sua primeira apresentação no bar CBGB, que se tornava o refúgio do rock underground nova-iorquino da época, integrando uma cena underground composta por bandas como Blonde, Television, The Creams e Talking Heads. Em 1975, conseguiram um contrato de 5 anos com a gravadora Sire Records. Seu primeiro LP, Ramones, lançado em 1976, foi o primeiro disco de punk rock da história, inaugurando o estilo com 14 músicas rápidas e curtas. A duração do álbum é de pouco mais de 29 minutos. A banda começou a fazer shows nos Estados Unidos para divulgar o álbum. Na Inglaterra, foi lendário seu primeiro show, realizado em Londres em 4 de julho de 1976, apoiando os veteranos sessentistas dos Flaming Grooves, que eram a banda principal no show. O ano de 1977 foi intenso para os Ramones. Lançaram Live Home e Rocket to Russia, excursionaram por toda a América do Norte, tocaram com Iggy Pop e visitaram a Europa no meio e no final do ano. Nesta tour britânica de final de ano, registraram 4 shows, para lançar um futuro álbum ao vivo. No show da virada de ano, tocaram no Rainbow Theatre juntamente com os Resilios e Generation X. Gravado em 31 de dezembro de 1977, It's Alive, que só seria lançado em 1979, continha 28 faixas englobando os 3 primeiros discos. Foi o último registro do baterista Tommy na banda, que em 1978, saiu do grupo, por não gostar das longas turnês que a banda vinha fazendo. No seu lugar chamaram o ex-baterista Duddy Voidoids, Mark Bell. Bell, agora Mark Ramone, entrou na banda no começo de maio e em algumas semanas já estava gravando o álbum Road to Ruin com o grupo. Seu primeiro show em 29 de junho, foi após a gravação do disco. Contendo músicas mais longas que os discos anteriores, lançaram um disco com apenas 12 faixas. Os Ramones fizeram 154 shows em 1978, para divulgar seu quarto álbum, Road to Ruin. Nesse ano, o novo baterista Mark se firmaria no quarteto. Anos 80, no início da década de 1980, conflitos começaram a provocar tensão na banda. Até então Joey tinha pouca participação na composição das músicas, que ficavam praticamente a cargo de Johnny e Dee Dee, mas nessa época ele passaria a ter um papel mais importante nos bastidores.
End of the Century. Em uma tentativa de alcançar o sucesso comercial, a gravadora e os Ramones havia chamado o produtor Phil Spector para produzir o próximo disco da banda. Spector se tornou famoso na década de 1960, produzindo discos de bandas como The Ronettes e Crystals, e na década de 70 produziu diversos discos da carreira solo dos ex-Beatles John Lennon e George Harrison. 1981, Pleasant Dreams. Desde a saída de Tony, a banda estava sem um líder. Johnny se tornou o líder dos Ramones, pelo menos na questão dos negócios e da administração do dinheiro. Em relação às músicas, Joe e Dee ainda eram os principais compositores. Lançaram então Pleasant Dreams, o primeiro disco em que os Ramones não apresentavam uma versão cover. Também foi o primeiro no qual não apareciam na capa. E foi a partir deste álbum que os créditos das músicas vieram assinadas pelos autores específicos, e não por toda a banda. Pleasant Dreams apresentava 7 canções de Joe e 5 de Dee. O problema do baterista Mark com o álbum tinha ficado intolerável a ponto de ele faltar a shows, sendo que em Cleveland faltou 2 vezes, até acabar por sair dos Ramones no final das gravações de Subterranean Jungle, para se tratar em uma clínica de reabilitação de álcool e drogas. Durante a conclusão do álbum estavam à procura de um novo baterista. O escolhido foi Richard Reinhardt, que se tornou Hit Ramone no dia 13 de fevereiro de 1983. Foi neste disco que Dee começou a cantar algumas músicas de sua autoria. To Tough to Die. Na noite do dia 15 de agosto, Johnny estava num bar e viu uma garota bêbada. Ele ofereceu assistência à garota, mas em troca recebeu socos, chutes e pontapés na cabeça do suposto namorado da bêbada. De agosto a dezembro de 1983, os Ramones ficaram sem tocar ao vivo, devido a internações hospitalares de Joe e Johnny. Animal Boy foi o 9º álbum de estúdio dos Ramones, e foi lançado em maio de 1986. O disco abria com a segunda composição de hit para os Ramones, Somebody Put Something in My Drink, que se tornou uma das mais clássicas do quarteto. Ela foi inspirada em um incidente verdadeiro, quando alguém teria deixado cair um ácido na gin tônica do baterista. A saída de Hit. Hit foi baterista dos Ramones durante 4 anos e meio, e fez cerca de 400 shows. Hit gravou Halfway to Sanity, mas um pouco antes do lançamento do álbum deixou a banda, sem aviso prévio, e nunca mais seria visto por nenhum Ramone. Para o seu lugar a banda chamou o fã, Glenn Burke, baterista do Blonde. Glenn receberia o nome artístico de Elvis Ramone, mas fez apenas 2 shows como baterista. Mesmo custando a acreditar na recuperação do ex-alcoólatra Mark, a banda resolveu marcar um ensaio para ver como o ex-baterista se sairia. Uma música bastou para Johnny e Joe ouvirem o que achavam que os Ramones deveriam soar, e Mark estava de volta aos Ramones. Em 1987, os Ramones estavam sendo reconhecidos como uma banda realmente muito importante. Não tocavam nas rádios, não apareciam na MTV, mas eram mainstream do mesmo jeito. Foi neste clima que em maio de 1988, foi lançado Ramones Mania, uma compilação de 30 músicas englobando todos os 10 álbuns que já tinham gravado. A saída de Dee Brain Drain foi lançado em maio de 1989, Pet Sematary já era vídeo e estava começando a tocar com frequência nas rádios comerciais e na MTV. Parecia que finalmente os Ramones teriam um merecido sucesso comercial. De 1984 até 1989, Dee permaneceu praticamente longe das drogas pesadas e procurou ajuda em organizações como os Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, sempre com a ajuda de sua esposa Vera. Após gravar Brain Drain, em que parecia estar totalmente envolvido, parou de tomar os seus medicamentos e terminou o seu casamento de 10 anos. Após o término da turnê americana de Brain Drain, Dee resolveu sair da banda. Seu último show foi na cidade californiana de Santa Clara, no dia 5 de julho de 1989. Havia pressão de intermináveis turnês, gravações e músicas a escrever. Realmente seu destino era a vida de Jump. Mesmo quando estava praticamente limpo, de uma forma ou de outra sua personalidade obsessiva vinha à tona. Como não estava de corpo e alma no grupo, abandonou a banda. Com Dee era tudo ou nada. Mas o que ele queria mesmo era liberdade, nem que isso significasse uma volta ao vício em heroína. Mesmo fora da banda, continuou ajudando na composição das letras das músicas e algumas vezes na organização de shows. Com a saída de Dee, os Ramones remanescentes trataram de marcar uma audição para arranjar um novo baixista. Depois de inúmeras audições, chegou-se à conclusão de que o primeiro candidato era o mais interessante, Christopher Joseph Ward, de 24 anos, tocava bem, tinha estilo próprio e não imitava Dee. Logo recebeu o apelido de CJ Ramone. Anos 1990 e o final do grupo. Nessa época Joey começou um demorado e trabalhoso porém bem-sucedido processo de abandono das drogas. Em 1991, os Ramones definitivamente eram uma banda universal. Turnês de 10 dias na Austrália, 10 na Espanha, 3 dias seguidos em Tóquio, Buenos Aires ou São Paulo começaram a se tornar rotineiras. Dee, que não estava mais na banda, colaborou com 3 temas, o hit do álbum Poison Heart, e outras faixas como Man Man, Strength to Endure, brilhantemente cantadas por CJ.
Pois a Heart ganhou o primeiro clipe saído de Mundo Bizarro, e era uma música que Didi tinha feito numa época em que ele estava tocando com Steve Bators e Johnny Thunders. Didi vendeu os direitos autorais dessa música para pagar uma fiança, pois estava preso por porte de drogas. Na verdade, ele continuou compondo para os Ramones porque precisava de dinheiro e agora os Ramones eram uma banda grande e vendia muito bem. Mundo Bizarro foi um enorme sucesso comercial na época de seu lançamento, e foi produzido por Ed Stasium. Apenas em 1994, os outros Ramones ficaram sabendo que o vocalista Joey estava com câncer. Em 95, Joey deixou claro que os Ramones teriam que parar de fazer shows. Além da saúde debilitada do vocalista, o grande problema deles eram os vários anos de tensão e pouca comunicação entre os integrantes. O fim da banda não era oficializado, mas comunicaram à imprensa que um último disco seria gravado. Nesse clima foi lançado Adiós Amigos. Do lançamento de Adiós Amigos até o fim da banda, os Ramones ficaram um ano excursionando e fazendo os últimos shows pelas principais cidades do mundo. No dia 29 de fevereiro, gravaram um show em Nova York, que deu origem ao terceiro álbum ao vivo do quarteto, Greatest Hits Live, lançado no meio do ano de 96. O último show dos Ramones aconteceu no dia 6 de agosto de 1996 no Palace em Hollywood. Foi o show de número 2263. Eles fizeram o último show em Los Angeles, apenas porque Johnny estava se mudando para lá. Depois de deixar o grupo, o ex-baterista Rich trabalhou de Golf Cat em Los Angeles, no começo dos anos 1990, e como recepcionista de um hotel, hoje em dia é um empresário. CJ se casou com Chessa, sobrinha de Mark Ramone, no final dos anos 1990. As coisas iam bem até ela engravidar. Eles tiveram 2 filhos, e anos depois se separaram. Na separação ela levou quase tudo que CJ tinha, e ele teve que vender o restante para pagar o seu advogado. Mark continua atuando em uma nova banda, e em 2015 lançou sua autobiografia, Punk Rock Blitzkrieg, My Life as a Ramone. Desde o fim dos Ramones, Joey lutava contra o câncer linfático, e planejava seu disco solo. No final do ano 2000, o câncer deu uma trégua e o vocalista, ainda fragilizado, finalizava seu álbum junto com Daniel Rey. Mas em dezembro, Joey escorregou no gelo da calçada na frente de seu apartamento e quebrou a bacia. A medicação do tratamento foi interrompida para que uma cirurgia fosse realizada, e assim o câncer se alastrou. E num domingo de Páscoa, 15 de abril de 2001, Joey Ramone faleceu. No dia 5 de junho de 2002, Didi foi encontrado morto aos 50 anos em seu apartamento por uma overdose de heroína. Johnny soube que tinha câncer de próstata em 1997, e após uma longa guerra contra a doença faleceu no dia 15 de setembro de 2004, aos 55 anos em Los Angeles. Tommy faleceu em 11 de julho de 2014, aos 65 anos de idade, em decorrência de um câncer no ducto biliar. Poucas bandas de rock foram tão importantes que conseguiram superar a sua própria música, e se transformaram em ícones culturais de seu tempo. Os Ramones certamente foram uma delas. Para garotos que não sabiam tocar as músicas de outras bandas, e nem ao menos conseguiam tocar e cantar ao mesmo tempo suas próprias músicas, eles chegaram longe demais, e se transformaram em uma das maiores bandas de todos os tempos, influenciando inúmeras outras depois deles.